E aí, pessoal? Nesta aula, nós vamos falar sobre os comandos desta aba Modify, que são os comandos modificadores das linhas. Mas antes, para você que não é inscrito, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho e vem comigo. Bom, primeiramente, começaremos com o comando Move. Lembrando que se deixar o mouse aqui, a gente vai ter informações sobre ele, o nome e também a linha de comando, né? Então, vamos lá. O Move é um comando de mover qualquer tipo de objeto. Se eu clicar no Move, clicar aqui, por exemplo, na escrita, der o Enter e sair arrastando, eu posso arrastar para onde eu quiser. Mas qual que é a forma melhor de usar ele, né? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu quero mover de forma inteligente as coisas, né? Eu quero que tenha uma lógica. Então, digamos que esse vaso aqui ele não está no lugar correto. Eu vou selecionar ele, olha, é um bloco. Então, qualquer linha que eu clico, eu seleciono ele inteiro. Nós vamos ter uma aula só sobre bloco, tá? Então, cliquei no vaso primeiramente, é a forma melhor de usar ele, tá? Primeiro clica no objeto, depois clica no comando Move, ou escreve Move, né? Aí ele vai pedir lá embaixo, ó, um ponto base. Esse ponto base é importante porque ele vai ser a nossa referência. Quero pôr como ponto base este, ó. Cliquei, tô com ele solto para mover para onde eu quero. Se eu apertar o F8 para dar o orto, ó, ele vai mover reto com o orto ligado. Então, digamos que eu quero mover um pouquinho para cá, ele está errado, eu quero 10 centímetros para cá. Esse desenho nós estamos trabalhando em metros, 10 centímetros, 0,10 metros. Então 0,1 ou 0,10, Enter. Olha lá, movi de forma controlada, né? Ou também eu posso mover ele com referência. Clico nele, digamos que aqui na lavanderia ela fosse também um banheiro, né? Só um exemplo. Então eu quero que seja na mesma posição. Cliquei aqui, apliquei o comando Move, aí ele pede lá o ponto base, por exemplo, é esse canto aqui, ó. Que eu quero que lá ele esteja com essa mesma referência deste canto. Ó. Cliquei aqui, olha lá. Está ali, no mesmo local. Então, esse é o comando Move. Vou dar Ctrl Z para nós voltar lá no modo inicial. E ele pode ser aplicado em linhas, em qualquer objeto, tá? Próximo comando, Rotate. A própria palavra diz, é uma rotação. Mesma coisa que o Move. Vamos supor, eu vou clicar nesse vaso, vou clicar no Rotate. Ele pede um ponto base ou solto também, né? Todos eles eu posso trabalhar livre, mas a forma controlada sempre vai pedir um ponto. Vou pegar esse ponto novamente, ó, e o rotate, ó, ele gira, ele rotaciona. E qual que é a referência de rotação dele? É em graus, né? Se eu rotacionar 90 graus, ele vai parar aqui, ó, 90. 180, vai virar aqui. 270 aqui, né? Então, se eu segurar apertar o F8 para ligar o orto, ó, ele vai travar sempre nessas presas aí. Se eu tiver com o F8 desligado, ele vai ficar livre. Então vamos lá. Sentido horário, negativo. Sentido anti-horário, positivo. Então, ó, positivo, eu quero deixar o vaso nessa posição. Então eu vou digitar 90, positivo, ó. Enter, parou naquela posição, ó. Agora sentido anti-horário. Rotate, ponto base, menos 90, Enter. Olha lá, voltou ao normal. Então, é assim que trabalha com o rotate. Ele rotaciona e você põe um ponto para ele estar rotacionando. Imagina que eu quero jogar esse vaso lá para o outro lado. Ó. Vou criar uma linha de referência aqui, ó, só para a gente ter um controle perfeito. Ó, dá o ESC para soltar ela. Vou puxar esse pontinho para cá, para ficar certinho, ó, a linha aqui. Então, nós temos uma ótima referência. E vamos pegar o comando Rotate. E vou clicar como referência aqui no meio. Ó. Vou ligar o F8 para ter o controle total. Ó. Cliquei, ó lá. Ela foi para o outro lado, ó. Deu um giro como referência aqui, ó, no eixo pivô. Então é assim que funciona o comando Rotate. Ctrl Z para voltar. E vamos para o próximo comando. Próximo comando, pessoal, presta atenção porque ele é muito importante. Usa demais. É o comando Trim, comando corte. Como que ele funciona? Do AutoCAD 2020 para trás, ele tinha um modo de funcionar. A partir do 21 para frente, ele ficou mais inteligente. Então o que ele faz? Ele corta. Deixa eu fazer aqui umas linhas de referência. Ó. Uma linha, outra linha, outra linha. Vou passar uma cruzada aqui. Ó. Então vamos lá. Aciona o Trim. Ele vai cortar tudo que tiver entre duas linhas. Olha lá. Ou tudo que estiver transpassando. Aqui transpassou, não está entre duas. Mas transpassou para lá, ó, ele corta.
E de 2021 para frente, ele apareceu com essa opção de você poder fazer o corte no rastro. Ó. Olha lá, onde a linha tocou, cortou. Olha lá, no caso aqui cortou todas. Aqui teve esse limite, né? Não cortou para lá. Então você pode sair cortando tudo. Então esse é um comando muito legal que ficou nessa versão 2021 para frente. Então a gente usa o trim para quê? Vamos supor, na casa aqui, ó. Quando a gente faz uma parede, deixa eu fazer um desenho aqui simulando uma parede, né? Ó. Então tem um quadrado, tô fazendo sem controle, tá? Outro quadrado. Aí aqui vai ser a porta, por exemplo. Tô fazendo de qualquer jeito, tá? O trim é o que a gente usa para fazer esses reparos, ó. Cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui e abri a porta. Então, tudo feito com o trim. E um comando muito importante que está lá junto com o trim, é o inverso dele, é o extend. Uma vez que eu acionei ele, o que ele faz? Ele estende as linhas. Deixa eu mostrar através do comando line. Ó. Deixa eu criar umas linhas aqui novamente para mostrar a funcionalidade dele. Do 2020 para trás, ó, é esta linha aqui. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que acionar o extend, clicar na primeira linha, dar o enter, depois na hora que eu clico na segunda, ó, ela fecha. Agora no AutoCAD 2021 para frente, ele também ficou um pouco mais inteligente e mais simples. Ó. Acionei o extend, vou clicando, ó, ele vai passando uma por uma. Ó. Olha lá, ó, até o final. Ó. Entendeu? Ctrl Z. Então, ó, acionei o comando e olha lá, ó, até aqui, você viu? Ó, ele pegou essa linha aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui, ali, ó, olha lá. Eu posso ir levando, ó. Mais adiante, né? Agora, se eu quiser um controle, por exemplo, que vai daqui até lá no final, aí eu posso fazer parecido com o AutoCAD antigo, mas é um pouco diferente, ó. Aciono o comando, olha lá embaixo, Boundary, ou a letra B. O que eu vou dizer? Eu vou apertar o B, Enter, ele vai pedir para mim selecionar o objeto final, que é este, ó. Selecionei este, dei o Enter, e agora, ó lá, direto para lá. Comando Extend. Então esse é um comando também muito importante e fácil de usar. Vai usar muito, viu? Esse é um dos que mais usa. Próximo comando, comando Erase. Erase é uma borracha, né? Ó, cliquei nela e sai apagando linhas inteiras. E depois dou o Enter para confirmar, ou o botão direito do mouse que nós configuramos na primeira aula. Próximo comando, comando Copy. O Copy e o Move têm os mesmos tipos de aplicação. Eu vou até usar o mesmo parâmetro, vamos usar o vaso. Só que a diferença é que ele vai deixar uma cópia, ele não vai mover o vaso. Ou seja, cliquei no vaso, acionei o comando Copy. Vamos pegar essa referência aqui, ó. Eu vou levar o vaso para lá. E tá os dois vasos, ó, certo? Então, ele manteve o outro, ele copiou. Então, por exemplo, aqui eu escrevi cozinha, ajustei o tamanho da letra, beleza. Aí eu vou pegar o copy e vou copiar aqui, tudo, depois eu vou renomear para os nomes que eu quero. Então, o copy também é um dos comandos que usa bastante. Deixa eu deletar aqui. Selecionei, delete. Outra forma de usar o copy, igual usamos lá no caso do vaso, né? Mover com distância. Eu quero copiar o vaso para algum lugar. Vou apertar o F8 para travar. 1 metro, ó. Olha lá, foi lá para o outro lado. Até atravessou a parede, né? Então, essa é a aplicação do copy. Vamos deletar e vamos para o próximo comando. Comando Mirror. Mirror é espelho, né? Então, ele vai fazer um espelhamento. Como que funciona esse espelhamento? Olha só. Vou usar esse vaso aqui que eu tinha criado essa linha de referência. Então, eu vou espelhar um vaso desse para lá. Seleciono o vaso, dou o comando Mirror, ele pede um ponto de referência, olha lá. Então, o ponto de referência vai ser este, ó. Nota, ó, com o F8 ligado, que ele espelha já certinho, ó. Se eu desligar o F8, vai girar. Então, eu vou ligar o F8. Eu vou espelhar para lá, então. Ele pediu lá, apague o vaso anterior, sim ou não. Se eu colocar sim, vou ficar só com um vaso do lado. Se eu colocar não, o N de novo, Enter, fiquei com os dois vasos. Ó. Então, eu espelhei. Isso serve para qualquer tipo de objeto que eu vou espelhar. Eu posso espelhar a casa inteira para o lado de lá. Ela vai ficar ao contrário. Então, é um comando simples. Ó. Vamos fazer mais uma vez aqui. Quero espelhar essa cama. Mirror. Vou usar essa referência e vou jogar ela lá para o outro lado. Dessa vez eu vou pôr sim, para vocês verem. Sim, Enter, olha lá. Foi lá para o outro lado, espelhou, mas apagou o anterior. Ctrl Z para voltar no início e vamos para o próximo comando, o comando Fillet. O comando Fillet é legal, ó. Quando a gente faz o desenho das linhas, quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tô com uma linha aqui, por exemplo,
e uma aqui, fazendo a parede, por exemplo. Estou aqui e aqui, ó, dois exemplos para mostrar para vocês. Aciono o comando fillet, eu pego duas linhas, esta e esta, ó, ele fecha. Elas não chegou, essa aqui cruzou, mesma coisa, eu pego esta e esta, ó, ele corrige. Então ele acerta os pontos. E outra coisa que ele faz também, Ctrl Z, é a configuração. Na hora que você põe fillet, lá embaixo tem opções. Eu vou colocar a opção radius, R, porque ele está com raio 0. Então eu deixo quadrado. Agora eu quero pôr um raio, R, Enter. Ele pede o valor de raio, né? Então nós estamos em metros, vamos pôr um raio de 30 centímetros, 0.3, Enter. Aí a hora que eu pego agora as duas linhas, ó, ele junta, faz uma curvinha. E aquele raio onde foi aplicado, aqui, ó, este raio é 0.3. Então esse é o comando fillet, essa forma de utilizar ele. Próximo comando é o explode. Explode serve para explodir blocos. Então nós temos blocos no nosso desenho? Temos, né? Nós vimos aqui o vaso, a cama, né? Então, digamos que eu tenho um bloco, eu não quero mais que ele seja bloco. Eu quero desmiuçar ele, eu quero apagar essas duas bolinhas dele. Então, nós vamos ver uma aula de editar blocos, tá? Aí nós vamos fazer edição, mas aqui nós queremos destruir ele. Então, selecionei ele, cliquei lá em Explode, ele foi explodido. Agora, ó, são linhas separadas, ó. Posso deletar, mudar alguma coisa. Depois, se eu quiser, eu crio outro bloco de novo com essa alteração. Deixa eu dar o Ctrl Z para voltar a ser um bloco. Mais um Ctrl Z. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Então, esse é o comando Explode. Comando Stretch. Esse é o comando interessante, mas tem que tomar cuidado na hora de usar. Eu não vou nem fazer na casa, eu vou usar aqui no quadrado. Vamos simular que nós temos aqui, ó, um quarto. Tá? Ele está sem dimensão nenhuma, tá? Só para nós testar. Então, ele faz uma extensão desse quarto, mantendo as propriedades da onde eu cliquei para frente. Então, por exemplo, ó, eu selecionei o Scratch, ele pede para selecionar o objeto. Eu quero que selecione esse pedaço do objeto aqui, ó. Só dou Enter. Aí eu arrasto para cá, ó. Ele vai modificar somente daqui para lá. Se tiver alguma coisa para lá, ele não mexe. Ele meio que mexe um parâmetro. Então, se eu quisesse esticar essa casa para lá, fazer uma distorção nela assim, dessa forma, eu usaria ele. Mas eu teria que tomar cuidado para não selecionar os móveis, seria só a parede. O próximo comando é Scale, escala. Deixa eu apagar aqui. Escala seria o quê? Para dizer escala, né? Eu vou aumentar ou diminuir os objetos de forma controlada, de forma em escala. Então, ó, de forma grotesca, vou fazer um quadrado aqui. Eu não sei que medida que ele está, mas eu quero escalar ele 2 vezes. Eu seleciono ele, ativo o comando escala, ele sempre pede um ponto base. Então, se eu clicar aqui no ponto base, ele não vai mexer nesse ponto, vai mexer no resto só. Clico no ponto base, eu quero dobrar ele de tamanho, vou 2 Enter, olha lá, dobrei ele de tamanho. Então, eu escalei ele 2 vezes. Essa é uma forma de escalar. Por exemplo, ó, deixa eu apagar esse resto aqui, ó. Vou dar um exemplo legal. Esse projeto nosso, nós estamos em metro trabalhando nele. Se eu quiser que ele transforme, que seja em centímetros, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar a nossa régua, vou medir a nossa parede. Ó, ela tem 15 centímetros. Olha, aqui está aberto. Daqui a aqui, 15 centímetros, 0,15 metros. Eu quero transformar tudo isso em centímetro. Seleciono toda a casa, venho no comando escala, pego o ponto base, digito 100. Eu estou aumentando 100 vezes. Ó. Ela aumentou. A cota vai ficar estourada, né? Mas é por causa da configuração. Mas aumentou 6 vezes. Agora, se eu pegar aqui, então, e medir essa parede, ela não tem mais 0,15. Ela tem 15. Está em centímetros agora. Eu, particularmente, gosto de trabalhar em metros quando estou fazendo em casa, porque... Vou dar até um exemplo por quê. Se eu falar para vocês assim, ó, faz uma parede de 2.500 metros. Não, 2.500 centímetros. A cabeça vai dar uma bugada. 2.500 centímetros? Quanto que é isso? Agora, se eu falar, faz uma parede de 25 metros. Você já tem uma noção de grandeza, de que tamanho que é, até onde vai, se cabe, né? Então, é sempre mais fácil trabalhar com metros. Agora, imagina que nós vamos fazer o contrário. Eu tenho um projeto todo em centímetro e eu quero trazer ele para metros, né? Aqui, se eu desse o Ctrl Z, ele voltaria, mas vamos fazer a forma inversa. O comando Scale, ele trabalha com multiplicação e não com divisão. Eu multipliquei por 100, trouxe ele para esse tamanho. Não tem divisão por 100. Então, como que eu faria? Eu estaria selecionando todo o objeto novamente, acionando o comando Scale, pegando o ponto de referência e, ao invés de digitar 100, eu vou digitar 0.01. É o contrário de 100.
sem o contrário, né? E dou Enter. E pronto, ó, agora ele voltou para o tamanho original. Vamos fazer a conferir aqui, ó. Daqui aqui 0.15, ok? O comando escala pode trabalhar com referência também. Então imagina que eu tenho uma referência aqui, ó. Eu tenho um outro carimbo desse lá do outro lado. Deixa eu só fazer essa simulação aqui, ó. Vamos copiar um aqui, ó, desse lado. Só que ele é menor, por exemplo, né? Deixa eu diminuir a escala dele. Sem rumo, sim. Aqui, ó, vai. Só para nós ter a referência. E digamos que eu quero que esse aqui seja o tamanho daquela. Eu quero escalar, eu não sei quanto, mas igual aquele. Então eu vou usar referência. Eu posso pegar essa linha, por exemplo, ó. Eu vou copiar ela para cá, ó. Aqui vai ser meu ponto base, né? Eu vou copiar ela aqui, ó. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, tem uma linha aqui. Então, o que eu vou fazer? Melhor, ó, essa linha base, o ideal é que ela fique lá no outro canto, né? Ó. Vamos mover ela, comando move para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu carimbo, vou lá para o comando escala, seleciono o ponto base, só que eu não vou digitar nada, ó. Lá apareceu embaixo, cópia ou referência, né? Eu vou clicar R de referência. R, Enter. E qual que é a referência? Ele pediu especifique o ponto de referência, né? A referência é que daqui, primeiro ponto, especifique o segundo ponto. Daqui até aqui, esse é o segundo ponto. Seja igual a qual? Vamos achar lá onde está a nossa linha? Ela está aqui, ó, ela termina aqui, ó. Tô com o snap ligado, né? Cliquei. Ó, aquela linha lá, ela diminuiu junto também, porque ela estava selecionada. Senão ela estaria ali, né? Então, é o tipo escala com referência. Deixa eu dar o Ctrl Z. Então, esse é o comando escala. Usa bastante, viu, escala. Por exemplo, ó, vou dar uma outra sugestão. Vocês convertem um PDF, ele vem um arquivo todo estourado. Por exemplo, ele vem fora de escala, tipo, chutado, ó. Deixa eu... Ó, eu não tô pondo um número, ó. Simplesmente aumentei de qualquer jeito. Então, imagine que eu convertisse um PDF, eu peguei um arquivo de outro programa. É um valor quebrado que vai daqui, ó. 0.5305. Aí eu quero corrigir ele. Uso o comando scale. Seleciono ele, aplico o comando, pego o ponto base, aí eu vou dar o referência. R, Enter, e eu sei que daqui até aqui, ó, é para ser igual a 0.15 e Enter. Pronto, ó, trouxe ele na escala certinha agora, porque eu conhecia uma das medidas, né? Então esse é o comando escala. Comando array é o próximo comando. Esse comando, igual está no desenho dele, ele meio que multiplica as coisas de forma controlada. Vou pegar esse vaso aqui, ó. Vamos lá para o comando array. Olha lá, ele apressa os parâmetros aqui. Eu praticamente para o meu trabalho não uso isso daqui não. Depende do que você vai fazer, você está fazendo cadeiras, vai colocar um cinema, tudo cadeira igual. Aí é interessante. Ó, eu posso estar puxando aqui, ó. Ele vai aumentando, ó. Para cá, para cima também, ó. E ele tem vários tipos de configuração. Mas é um comando pouco usado. E o último comando, esse também é muito importante, pessoal. Esse junto com o Move, com o Rotate, o Trim e o Extend e o Copy, ele é um comando muito importante. Então presta atenção. A gente usa demais. Ó. Nessa casa aqui eu usei várias vezes ele. Então digamos que eu tenho lá meu terreno. Já fiz o terreno. Está desse tamanho. Agora eu vou fazer a parede, né? Vou dar espessura para ele. Esse aqui é o comando Offset. Então como que ele funciona? Eu vou acionar ele. Vou digitar a largura da parede, 0.15, Enter. Aí, ó, clico nela, dou a direção, se é para dentro ou para fora, né, para dentro, e clico. Pronto, ó, criei a parede de 15 centímetros. É assim que eu fiz a parede dessa casa. Por exemplo, aí eu tinha uma linha aqui no meio, por exemplo, digamos que é a divisão de cômodo, né? Offset também, 0.15, Enter. Joguei para cá. Digamos que eu sei que esse quarto tem 3 metros. Offset 3, Enter. Joguei essa linha. Ah, ele é um quadrado, né? Se ele tivesse linhas separadas, vamos estourar ele, ó. Vou explodir, ó. Comando explode. Faz de conta que eu desenhei a linha lá, né? Offset 3 metros. Aí eu venho daqui e jogo para cá. Depois mais um offset de 0.15, Enter. Joguei para cá. Aí depois eu venho com trim, cortei aqui, digamos que aqui não tem, né? Então, ó, vai fazendo a divisão assim. Então esse comando offset ele é muito eficiente e traz muita agilidade.
Então, esses foram os comandos modify, são os comandos que trabalham diretamente com as linhas já criadas, né? E são comandos muito usados. Então, eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.